Saudações fraternas a todos vocês, seguidores do Instituto Espinhaço nas redes sociais. Mais uma vez falando aqui da sexta conferência da restauração ecológica, sexta conferência brasileira da restauração ecológica, que acontece essa semana no campus da UNB, aqui em Brasília. A gente está aqui no estúdio, no estúdio construído no estande do Instituto Espinhaço e com mais um diálogo aqui sobre restauração. Dessa vez eu tenho o prazer e a honra de receber um dos mestres da pauta para falar aqui com a gente, Nelton Friederich, ele é diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. É um prazer, Nelton, mais uma vez ter a oportunidade de falar com você, mais uma vez de ouvir todos os seus ensinamentos, de ter uma oportunidade de trocar com você essa ideia. Eu vou começar fazendo uma provocação dentro da pauta da restauração que está sendo tratada aqui nessa conferência essa semana, trazer um pouco da possibilidade ou daquela abordagem da restauração conectada aos territórios hídricos, né? Como que a gente pode pensar, Nelton, na restauração ecológica, tendo aí como abordagem a segurança hídrica e um olhar específico sobre esses territórios hídricos. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Olha, eu sou grato por ter esse momento e principalmente porque nós temos que permanentemente ter uma espécie de atitude de reflexão, de busca de ação, afinal de contas, estimular, sensibilizar. E creio que um evento como esse, que é a UNB, com o conteúdo que tem e o espaço que o Instituto Espinhaço tem no país, mas também no evento, não deixa de ser, portanto, uma ferramenta extremamente, de um lado, de trazer luzes, mas de outro lado, de apresentar ações e uma convocação para que a gente compreenda o senso de urgência que tem que tocar todos nós, no que diz respeito à água e todas as suas dimensões. E aí é evidente que tem uma questão concreta, talvez a mais significativa de todas as questões hoje é como é que a gente tem clareza de que a natureza tem um planejamento. A natureza, ela não está planejada ou por município, ou por cidade, ou por estado, ou por país. A natureza tem a prodigalidade, a natureza tem a riqueza de estar planejada por bacias hidrográficas, subbacias e microbacias. E o português tem a expressividade nas suas palavras, em grande parte, que elas se autoexplicam. Portanto, a gente tem que visitar o sentido, a origem, a etimologia das palavras. Quando eu estou falando de bacia, olha como é que é a natureza. A natureza, ela, portanto, começa como esse planejamento, com nascentes. Certo. Então, uma nascente, a outra nascente, a terceira nascente, vai formando um cursinho d'água. Só que esse cursinho d'água, ele se manifesta, portanto, em uma bacia territorial, porque tem um divisor de águas. A nascente A, B, C, D vai, portanto, possibilitando, olha o nome, nascente. Podia ter um outro nome. Não, é nascente, porque é nascimento. Ali nasce a vida, animal, vegetal, humana, porque ninguém vive sem água. Então, essas nascentes, uma, duas, três, vão formando um cursinho d'água. Só que bem ao lado ali, quando tem um divisor de água, começa outro riozinho, porque tem outras nascentes, e somando esses cursos d'água, vão formando das microbacias para as subbacias. E as subbacias somando vão formando as bacias. E as bacias no Brasil são todas continentais, dá para se dizer. Imagina o tamanho da bacia do São Francisco, que tem nascentes em Brasília. A bacia do Paraná, que é o estado que eu venho, as nascentes também estão aqui. Aí percorre todo esse tempo. Em toda a bacia tem 42 hidroelétricas para chegar lá na Itaipu, que eu fui diretor durante 15 anos da área de meio ambiente, criamos o grande programa Cultivando Água Boa, bacia hidrográfica. Pois é lá, já quando está chegando perto do Mar del Plata, que termina pelo lado brasileiro a bacia. Então a bacia é uma só. Então vamos lá, na sua bela provocação, está claro que você precisa, portanto, perceber como é que a unidade está planejada.
E cada vez, portanto, que eu vou contra a natureza, eu estou, na verdade, desrespeitando. Por isso que eu digo sempre, na natureza não existe castigo. Na natureza existe consequência. Se eu cuido bem, ela abraça a gente e responde maravilhosamente bem. Agora, eu mato nascente para fazer, daqui a pouco, um loteamento na cidade. Eu acabo a nascente porque essa estrada vai ter que tirar a nascente. Aí eu acabo com a nascente porque eu vou cada vez mais pisoteando com o gado, que vai chegar e beber a água até o riozinho, e eu estou matando a nascente. Ou a agricultura, daqui a pouco, ela cada vez mais vai entrando, daqui a pouco está junto à nascente. Ou às vezes passa por cima porque dá para plantar um pouquinho mais. E aí não tem castigo. Exato. É uma consequência. Cada vez menos água. Como é que o meu país querido Brasil perdeu em 30 anos 15% da superfície de água do Brasil? Imaginem quantos rios que eram enormes viraram médios. Médios viraram pequenos e muitos acabaram. Ou são intermitentes, só quando chove, chove bastante aparece. Aí eu posso, portanto, dizer o seguinte, seja na área urbana ou rural, nós temos que recuperar, portanto, a estratégia, o planejamento, a forma como a natureza está posta. Eu nunca esqueço que uma cidade do Paraná, recentemente, cada vez que chove, uma região bonita, de uma bela avenida, fica debaixo d'água. Claro, tudo aquilo foi feito em cima de nascentes. A água florou de novo com a intensidade das chuvas que temos hoje e a questão, portanto, que vai avivando as nascentes. Agora eu pergunto, mas então nós não vamos poder criar. Não, tem saídas. Você tem uma série de hoje de técnicas. Eu posso ter, portanto, a mesma avenida, mas eu tenho, portanto, alguns espaços de jardins d'água, de jardins filtrantes, de esponja, que inclusive vai embelezar mais a cidade. Mas vamos para o interior, nem se fala. Então, por isso, eu creio que a gente precisa perceber, portanto, que a água, ela precisa a gente visitar da nascente, do corpo dela, que é a subbacia, e lá o pé, que é quando está entrando já no rio maior ou até no mar, que aí é a grande bacia. E isso implica uma ação que ela não é só de governo. Ela tem que ter governança. Certo. E governança não é, portanto, só o privado, ou só o público, ou só a sociedade, ou só o agricultor, ou só o industrial, ou só a cidade, ou só o campo. Não tem como. E é por isso, portanto, que fica muito claro que governança é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para diminuir o grande desafio que é a questão da água e é a permanentemente escassez que vem crescendo. Vou deixar todos que, quem sabe, não têm ideia, porque a própria ONU, através da sua universidade, há poucos dias atrás, publica um estudo muito interessante e grave, porque a universidade da ONU não é uma universidade normal, ela tem entre os maiores e mais importantes pesquisadores, estudiosos e, ao mesmo tempo, praticantes, de forma que esse estudo aponta 3 situações absurdas se a gente não se debruçar. Primeiro, nós tínhamos no mundo inteiro, em vários lugares, uma situação cada vez maior de estresse hídrico. Está faltando água, ou de repente você tinha excesso de água, e aí faltando água e faltando água. Bom, aí depois nós fomos, porque não tomamos todas as medidas necessárias para corrigir ou até para se adaptar, nós acabamos fazendo uma coisa muito perigosa. Nós saímos do estresse e fomos para uma crise hídrica, começou a faltar hídrico. São Paulo sempre dizia, o Brasil inteiro, o problema da água era no Nordeste. Daqui a pouco a maior capital, o melhor PIB da América Latina, a cidade mais desenvolvida da América Latina, com o maior número de habitantes entre várias cidades do mundo, tem crise hídrica a cada 2, 3 anos, agora está de novo na beira de uma crise com abastecimento de cantareira e tantos outros aspectos. Eu pergunto, quantos avisos foram dados? Exato. Aí o que a ONU com esse estudo mostra? Que agora entramos na terceira etapa. Não é apenas uma crise hídrica, é a falência hídrica global. Portanto, tem várias regiões do mundo que o problema da água é tão grave que é como se você tivesse entrado em falência. E falência só tem uma coisa, não tem mais jeito.
Faliu, Faliu, acabou. ou recupera. E aí eu estou na área de revitalização, que o nome de novo é tão bonito. Certo? É verdade. O que é revitalizar? Por que eu tenho que revitalizar? Eu tenho que voltar da vida, porque ali é onde eu estou olhando e vendo e percebendo, está faltando vida. Nascente, mata ciliar, cuidado com o solo e a água na agricultura, melhorar as estradas para não serem erosivas, cuidar da cidade, ter reuso da água, etc, etc. Revitalizar é dar vida novamente, é recuperar, é readequar, é refazer. Portanto, aqui eu estou, né? É mais do Restaurar. que como, é restaurar. Então, muito mais que estar aqui como diretor, eu estou como cidadão. Uhum. Porque a cidadania, ela começa pela água. Então, a cidadania primeira é hídrica. Aí a outra cidadania é individual. A outra é coletiva. E tem uma outra cidadania que podemos falar logo mais, é a cidadania planetária. Porque não tem jeito, nós estamos na única casa comum. Exato. E se nós somos uma única casa comum, aldeia global, planeta Terra, que tem uma mãe Terra, que o útero é exatamente a água, que permite você existir, você esteve no útero 9 meses, na água, e a natureza tem a mesma cópia do sentido de útero, da natureza, né? Então o que eu quero ali deixar? De que é fundamental a gente compreender a cidadania planetária. Quer dizer, muitas coisas que eu faço aqui em Brasília vão repercutir lá em Foz do Iguaçu, porque lá está a última etapa do Rio Paraná em solo brasileiro. Ou eu poderia dizer o seguinte: ser cidadão planetário é compreender os rios voadores. Uhum. Se a natureza faz o que faz, permitindo que a evaporação, os ventos, tudo isso que tem na Amazônia, bate nos Andes e volta, porque possibilita ter água, por exemplo, em grande parte da América do Sul. Então nós estamos no mesmo planeta. Como é que eu não vou me preocupar com a Amazônia? Como é que eu não vou me preocupar com o México, que algumas coisas que eu faço aqui vão repercutir lá? O que aconteceu com São Paulo há pouco tempo, que ficou em vários lugares praticamente com uma situação crítica de um poeirão? Virou noite às 4 De da onde tarde. veio essa Da poeira? onde é que veio? De onde é que veio essa Será que foi o marciano que jogou lá de cima? Não, foram os ventos, porque às vezes lá longe, 800 quilômetros, 600 quilômetros, está criando uma situação que vai atingir aqui em Brasília ou lá em São Paulo. Exato. Porque nós somos um único planeta. É muito importante a gente trazer, e aí a sua experiência no Cultivando Água Boa, acho que pode ilustrar um pouco dessa pergunta que eu vou te fazer agora. Boa parte dessas nascentes, boa parte desses cursos, desses pequenos cursos, né, hídricos que vão desaguar, que vão contribuir com as grandes bacias do Brasil e da América Latina, estão nas propriedades rurais. E uma questão, uma abordagem importante é considerar ali na ponta, né, no território onde as nascentes estão, as propriedades rurais e as pessoas que ali residem. Como que a gente, baseado na sua experiência, lógico, né? Como que a gente pode equilibrar essa relação, né? Eu tô trazendo o produtor rural, talvez, nessa centralidade, para que ele possa ali ser reconhecido como o elo entre a preservação, né, desse ativo que é a água e também continuar a viver a vida produzindo, né, como você mesmo disse. Às vezes ele precisa de mais um espacinho de terra ali para poder aumentar ou manter a produção dele, mas ele também precisa equilibrar na balança essa questão hídrica. Como a gente pode pensar isso a partir das experiências do Cultivando Água Boa, né? E também do Instituto Espinhaço em todos os seus projetos? Como que a gente pode pensar essa experiência, essa abordagem, trazendo para essa realidade? Bom, foi bem colocado. O Instituto Espinhaço também é uma sala de aula Sim. no que diz respeito a práticas conservacionistas, práticas inclusive de recuperação, etc, etc, etc. E nós, quando criamos o programa Cultivando Água Boa, que eu venho uma experiência que são mais de 30 anos. Que eu fui secretário de Estado do Paraná com 29 anos e criamos um programa de microbacias que nós recuperamos 1.123.000 hectares. E depois eu fui constituinte, ajudamos a colocar na Constituição a importância, por exemplo, de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, que é uma espécie de SUS das águas, que devia ser, está faltando bastante, mas é o processo democrático, participativo e, portanto, descentralizado que nós temos que ter. Então, o Cultivando Água Boa a gente ajudou a criar,
e nós conseguimos recuperar em 29 municípios, uma região de 1.200.000 habitantes, nós recuperamos 272 microbacias, os passivos coletivos recuperados. Fora tudo mais que a gente agregou. Por exemplo, como é que com a pequena propriedade a gente também, para evitar que ele perdendo um pouco, ele pudesse ter, quem sabe, uma diminuição da sua renda, receita, da sua produção, mas que pudesse compensar com assistência técnica para outros campos produtivos que ele produzia muito mais e ganhava muito mais. Portanto, houve uma grande diversificação de pequena propriedade. Mas eu quero chegar, primeiro, para chegar nesse ponto, de dizer que creio hoje, sem nenhuma dúvida, eu não estou dizendo que nós fizemos piloto, estou falando de algo que tem 15 anos. Sim. E não é por acaso que a gente foi em 41 países a convite para a gente contar um pouco como é que nós tínhamos feito. Por quê? Porque nós recebemos 27 prêmios, mas o mais importante foi o prêmio da ONU, que nos deu o prêmio de melhor gestão da água com participação social do mundo todo no ano de 2015. É só entrar na internet e ver Cultivando Água Boa, premiado pela ONU, que recebemos a premiação lá na sede da ONU em Nova York. Mas não é o prêmio. Eu não estou aqui com alta exaltação, não precisa nada disso. Eu quero dizer que a metodologia que nós utilizamos é que permitiu fazer o que foi feito. Não prato feito. É não apontar culpados. Nós, acima de tudo, portanto, começamos a trabalhar naquilo que é o ensinamento da natureza, microbacia. Mas cada microbacia nós fazíamos encontros com os moradores da microbacia, portanto, majoritariamente eram onde estavam os agricultores, porque a maior parte das nascentes que ainda existem, ou mais recentemente que foram degradadas, estão no meio rural. Mas não só no meio rural. Mas vamos lá. Com isso, o que acontece? Nós tivemos, por exemplo, pegamos o território de uma microbacia e, no mínimo, reunimos 70% desses moradores em 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, ou 10, conforme o tamanho da microbacia e o número de habitantes, de famílias, e fazia um diálogo de reflexão, de tocar os corações. Como é que está a água aqui? Como é que está a questão do lixo? Como é que estão as relações com a própria vizinhança, que às vezes tem conflito pela água, de uma divisa com a outra, de um riozinho de um lado com quem mora do outro lado. Bom, então eram reuniões de sensibilização e sempre sem culpar, para que a comunidade compreendesse que a nossa ação era uma ação para somar forças para resolver problemas e não apontar. Nós não éramos nem promotor de justiça para apontar, muito menos nós estávamos lá, portanto, com polícia controle. E com isso a gente foi fazendo com que a gente tivesse em cada município um coletivo educador. Mexer com a educação formal, mas também fora das escolas. Em cada município um coletivo jovem, para envolver a juventude. Mas o mais importante, em cada município, um comitê gestor do programa Cultivando Água Boa. E no comitê de gestor, portanto, você tinha o poluidor, o poluído, o que degradava um pouquinho, o que até não degradava. Enfim, com isso nós fizemos o quê? Todos os moradores disseram, puxa, mas eu tenho da minha estirpe, né? É gente do time que eu jogo, que eu sou agricultor, que está lá. Vai ajudar a me defender. E aí nós estamos ampliando isso, claro, com reflexão, de novo, né? O Muro das Lamentações, a Árvore da Esperança, Caminhadinha, e começamos a fazer pacto micro por microbacia. E o pacto era o quê? Aquilo que a comunidade decidia. Nós, por exemplo, os pactos que nós fazíamos, eu era diretor da Itaipu Nacional, eu era o último a falar, porque o pacto era com os moradores da microbacia. Ali estavam os principais atores, ali estão os titulares, a identidade, a camiseta com a microbacia no peito, aqui que eu moro. Porque aqui estão as nascentes, aqui está a minha propriedade, aqui que estão meus filhos, aqui está a minha vida, aqui está a minha produção. Você vai construindo, portanto, uma identidade e um protagonismo e uma titularidade muito ativa de compreender que tem coisas que dependem da gente. Outras dependem da gente e do vizinho. Outras dependem do governo. Outras dependem das empresas. Outras dependem, mas se a gente se unir, nós vamos dividir as responsabilidades, vai ficar muito pequeno a minha carga. Vai ficar pequeno. Mas, ao mesmo tempo, estimulando, por exemplo, isso que eu comentei há pouco. Nós, com isso, fomos mexendo com as escolas. De repente, foi a primeira região do Brasil que 325 escolas municipais
70% da produção era do pequeno produtor de cada município e 31% já orgânica. O que isso permitiu? Em vez de comprar uma merenda escolar que vinha de fora, às vezes até de Curitiba, lá 300 quilômetros, 400 quilômetros, né? Levando com caminhão, gerando pela queima, né? de diesel, a emissão de CO2, etc. Produção local. Com isso, nós movimentamos a economia local extraordinariamente. Imagina, 325 compradores de comida todo dia, que eram as escolas, com exceção de sábado e domingo. Estimulamos as feiras. Fomentou, né, uma economia que vinculava esse ciclo produtivo responsável, né? Que é a famosa economia circular e a economia da água circular. A economia da água Porque circular. Como é que uma coisa circula, outra. Aí criamos mais feiras, criamos, por exemplo, como é que abastecia alguns mercados já, como é que chegava em restaurantes populares, em restaurantes de universidades, por exemplo. E isso fez com que nós movimentássemos a economia local envolvendo o pequeno. Mas como a gente recuperou a mata ciliar, porque houve convencimento, para quem não tem ideia, nós recuperamos 1.720 quilômetros de mata ciliar na beira dos pequenos rios, de uma região de pequena propriedade. 90% com menos de 50 hectares. É nessa região que nós conseguimos 1.720 quilômetros de mata ciliar, com um detalhe interessantíssimo. Em pouco tempo, voltou a biodiversidade. A região passou a ser um polo produtor de mel, porque voltaram as abelhas. Sim. Aquilo que antes não tinha mais a mata ciliar, porque aí não tinha mais abelha. Aí, como reflorestou, replantou com espécies nativas, ainda entrando umas floríferas, outras frutíferas, voltaram as abelhas. A região hoje é um polo produtor de mel. E com os apicultores tem uma grande cooperativa chamada Cofamel, que tem mais de 100 pontos de venda de mel no Brasil. Aí eu estou me alongando demais, para ver como é que a gente conseguiu conectar. A água insubstituível, imprescindível, ninguém vive sem ela. Nem animal, nem vegetal, nem humano. Mas a água tem uma dimensão econômica. Sim. Que é essa que eu coloquei. Exato. Como é que você aproveita e compreende que a água, portanto, é imprescindível para produzir, para a indústria, para o comércio. Não tem uma atividade humana que não precisa da água diretamente, a maioria e algumas indiretamente. Segundo, a água tem uma dimensão, que é a dimensão, inclusive, portanto, ambiental. Então, se eu recupero nascente, se eu tenho mata ciliar, se na lavoura eu não estou perdendo a água, choveu, a água fica na lavoura, porque eu tenho conservação de solo. Exato. A água não vai embora levando o solo. O pior é que quando você tem erosão, o que vai embora é a parte mais fértil do solo, aquela primeira camada que é chamada horizonte A. Se você perde esse horizonte A, no Paraná a natureza precisa quase 400 anos para produzir 1 centímetro de solo fértil. Aí você cada vez tem que adubar mais, gastar mais insumo. Por quê? Porque a parte mais fértil foi embora, porque deu erosão. Gera erosão, o carregamento de sedimentos gera o assoreamento. Assoreamento. E ainda a estrada, que normalmente é um funil, porque ela foi feita para ligar daqui até lá, da maneira mais reta, portanto aí vira uma valetona. Exato. É a primeira que vai receber água com o solo das lavouras. Aí você não tem água aliás, não tem estrada para transitar quando chove. E quando parou de chover, tem que a máquina ir lá porque está cheio de buraco. Nós chegamos a lá mais de 3.000, mais de 2.600 quilômetros de estradas readequadas, que a estrada não... A água que caía da chuva na estrada voltava para a lavoura. Com bigodes, como a gente brincava dizendo, né? Sim. Em tantos metros a água voltava para a lavoura, aquela que caía. E não recebia mais água das lavouras, com terra. Aí o prefeito festejava, poxa vida, tem uma estrada lá, faz 2 anos e meio que não faz nenhuma manutenção. Mas sempre conectando, repito, então, o econômico, o social, o ambiental, o cultural. Mas ao mesmo tempo já começamos a agregar a questão da mudança climática. Aí você também tem que compreender as cidades. As cidades têm que ter reuso da água. Por que você usa água boa numa escola para lavar o assoalho, a sala de aula, a janela, o ginásio de esporte, uma água tratada da companhia de saneamento que fornece a água, que custa uma nota, quando você podia usar a água da chuva fazendo as cisternas, que é o que a gente fez. A escola que gastava R$600 passou a gastar 280. Só que a aula matemática é que calculava quanto que vai de areia, de cimento, de ferro, quantos metros cúbicos para fazer a cisterna. E aí ele começava o aluno na aula de matemática, fazer a matemática conectando com a vida, com a água, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o sentido da própria existência humana. Conclusão. As casas
os prédios, as indústrias, nenhuma delas, na minha opinião, onde tem chuva, tem que captar água da chuva para uso não nobre. Imagina você que está me assistindo, 40% da água que você usa é de uso nobre, ela tem que ser potável, porque é para beber, para o alimento, para a higiene pessoal e alguns outros usos diretamente ligados à saúde. A outra água não precisa ser potável, ela pode ter minimamente alguma filtragem, porque você vai usar para outras finalidades, não a de uso nobre. Quanto que você reduziria de ter que tirar toda hora da natureza a água? Quanto que você gastaria de fazer uma distribuição de água e que um outro problema que nós temos nas cidades? No Brasil inteiro, está cheio de ligações d'água que estão vazando. Perde muita água entre a captação, onde tratou a água, e a torneira. E aí eu quero concluir para dizer o seguinte, você que está nos assistindo, é um conceito fundamental. Não existe possibilidade de você continuar pensando que a minha água é água quando eu abro a torneira. A torneira é o pé do problema. A torneira, ela está dizendo para você, olha da onde vem a água, não é daqui. E não é no mercado. A água da torneira, ela vem porque está encanada a água. A água está encanada quilômetros e quilômetros porque ela tem um abastecimento. Esse abastecimento existe porque choveu ou porque ele captou a água das nascentes ou do riozinho. Não é possível que a gente não consiga ligar que o último ponto é a minha torneira. E não adianta você ter dinheiro que daqui a pouco vai faltar água no mercado. E a água do mercado, muitas vezes, e não importa hoje de onde for, é um problema mundial, está cheio de contaminantes chamados de contaminantes emergentes, é microplástico, é resquício de muitas vezes de produtos que foram utilizados de ordem farmacêutica, de resíduos, inclusive, de antibiótico, etc. Por quê? Porque essa grande iniciativa que as companhias de água e esgoto fazem, ela não chega nesse detalhamento de filtragem. Então, por que a gente não pensa que água é saúde? Água é vida. Água é a matriz de tudo. Nelton, pegando um gancho aí um pouco do que você disse, das redes coletoras, eu queria que você trouxesse para a gente, né, o papel do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com a pauta da água, né? Muita gente não sabe, né, que a pauta da água está no governo, no âmbito do governo federal, com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Dessa perspectiva, o que a gente, no Brasil, tem hoje de realidade com relação ao abastecimento humano, ao abastecimento dos sistemas produtivos, qual que é o grau de preocupação que a gente deve ter com relação a todo esse contexto para o país, enquanto uma nação que produz o alimento para uma parte importante do mundo e tem a balança comercial sustentada aí pela produção agrícola. Queria que você trouxesse aí um pouco desse cenário para a gente poder entender aonde estamos, né, nesse sentido. Bom, primeiro acho que tem um aspecto que nós estamos muito bem. O Brasil é um dos países que tem a maior arquitetura, não só institucional, como até normativa e legal, no que diz respeito à água. Esse país tem Plano Nacional de Recursos Hídricos, Plano Nacional de Segurança Hídrica, tem Programa Nacional de Revitalização de Bacia Hidrográfica, onde agora estou, inclusive, com a gestão especial dessa diretoria. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma lei de águas como poucas do mundo. Porque, como eu fui constituinte, nós colocamos na Constituição o sistema. Uhum. Sistema não é projeto e não é programa e não é plano. É muito mais. Sistema é que tem que conectar governamental com não governamental. Ele tem que conectar o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, iniciativa privada, área pública, área da sociedade civil, as mais diversas. Por isso que é um sistema. Uhum. Eu não vou fazer saúde só com remédio, só com hospital. Eu não vou fazer só de Brasília. O SUS está dando certo e é o melhor programa de saúde que nós temos do mundo. Tem as suas falhas, mas é o único que tem, para a maioria da população, uma saúde gratuita. E 87% da população brasileira não tem outra possibilidade de acessar a saúde a não ser pelo SUS. Porque não tem como pagar um plano de saúde pelo custo que tem. Então, o sistema de saúde também, agora voltando, nós temos uma espécie de sistema das águas, então. E tem que ser participativo, tem que ser democrático e tem que ser de uma outra governança, porque ele é, acima de tudo, descentralizado. Tem que ser para onde é que estão as nascentes, onde é que está a população.
Não está no gabinete do ministro, não está no Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados ou no Supremo. E aonde o povo está, é onde que estão as nascentes também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Ministério, especialmente, tem uma Secretaria Especial de Segurança Hídrica, é um ministério que tem, portanto, hoje, inclusive, a gestão importantíssima de determinadas estruturas hídricas estratégicas, fundamentais. A população, às vezes, não tem ideia que nós estamos falando de bilhões e bilhões que já foram aplicados, estão sendo aplicados, só na bacia do São Francisco. Agora, o que isso está permitindo? Que uma região da bacia do São Francisco, que está dando possibilidade até com a transposição, mas também aumentando a possibilidade de alguma irrigação, porque nós temos uma parte da região do chamado semiárido, que tem 28 milhões de habitantes e que 13% do território brasileiro tem chuvas de 350 milímetros a 800 milímetros por ano. É nada, se analisarmos que hoje, com as mudanças climáticas, tem municípios que chove, regiões que chove em um dia 200 milímetros, 250 milímetros, tragédia. Eu estou falando de regiões que chove por ano 300 milímetros. Pense bem, 28 milhões de irmãos nossos. E uma parte disso está sendo resolvendo com essas políticas, com adutoras, com os canais. Para se ter uma ideia rapidamente, 54% da uva que o Brasil exporta vem da região em que se fez a transposição, que tem água, que tem irrigação. Uma das maiores exportações do mundo hoje de frutos para 50 e tantos países vem dessa mesma região. É uma região, portanto, que está se revitalizando. Mas, claro, vamos voltar agora para o principal. O Ministério tem, portanto, um conjunto de iniciativas macros, outras iniciativas que são mesos, assim, de ordem média em tamanho e até, às vezes, em repercussão nessa ou naquela região do país, que o país é continental. Mas aí você tem uma série de iniciativas, por exemplo, só na região de Furnas, de São Francisco, Paraíba, nós estamos tendo hoje quase 100 novos sistemas de saneamento, que é a questão fundamental também do Brasil. A água nós já avançamos bastante, mas o esgoto, saneamento, água tratada e saneamento básico, ainda precisamos avançar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos no Ministério, por exemplo, uma série de iniciativas que estão acontecendo hoje, eu não estou falando ainda da área que eu estou diretamente, como, por exemplo, nós temos mais de 200 unidades demonstrativas, que algumas, inclusive, têm a participação do Espinhaço, mas como, por exemplo, o Instituto Espinhaço, em cima até de multas que foram feitas por determinada agressão ao meio ambiente, essas multas transformadas em recuperação, em revitalização, em microbacia, mata ciliar, manejo de solo. Pra você ter uma ideia, um desses grandes projetos é de 104 milhões de reais na região, por exemplo, do Urucuia. Sim. A outra atividade intensa é na região das nascentes de São Francisco. E assim nós temos em várias regiões do Brasil. Mas, por outro lado, nós temos um trabalho muito intenso com os comitês de bacia hidrográfica. Nós temos que ter comitês em todas as bacias e subbacias do Brasil. São organismos muito importantes para essa gestão, né? Porque eles são comitês participativos e trazem os elementos da sociedade que estão inseridos diretamente ali naquele contexto e que podem contribuir também para essa gestão local, né? É porque veja como é que é a estrutura. Na área da saúde não tem os conselhos municipais de saúde. Exato. Você não tem uma série de processos participativos, não tem uma série de campanhas permanentes que são feitas. Na água nós temos que ter a mesma concepção. Eu sou defensor que nós temos que ter em cada microbacia um núcleo ou um comitê gestor, um microcomitê gestor. Por que não ter os municípios envolvidos mais com as bacias e subbacias hidrográficas e microbacias? Tem muitos municípios que eles nem conhecem e nem querem saber de bacia hidrográfica ou de comitê. Então, por exemplo, veja, então, tem bacias hidrográficas, o Brasil tem mais de 240 comitês de bacias hidrográficas, a maioria nos estados, mas tem 10 que são do Brasil. Nacionais. São federais, por quê? Porque atinge mais do que um rio. Então, são comitês, por exemplo, ontem nós tivemos um grande evento que a gente trouxe o evento, com o Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, para tratar de vários temas que nós estamos aumentando a nossa ação, para aumentar a ação no Brasil todo, de fazer uma maior sensibilização sobre o papel dos comitês, de estimular as comunidades a se envolver
no cuidado com a água, porque a palavra cuidado está na essência de tudo que nós estamos falando. Cuidar é um aprendizado. Cuidar é algo de quem ama. O cuidar tem uma afetuosidade. O cuidar é um processo, portanto, de compreender que eu tenho que cuidar para mim, mas eu tenho que cuidar para o meu filho, para meu vizinho, eu tenho que cuidar para a chamada comunidade de vida, o animal, o vegetal, o humano, todos precisam de água. Então eu concluo que no Ministério também nós temos um trabalho muito grande, que é esse trabalho de fortalecer a questão das microbacias, das subbacias, de vários programas que estão sendo implantados, de trazer também a sensibilização, a educação ou a educomunicação, de também trazer outras iniciativas que tem no Ministério que são importantes, por exemplo, de estimular novos arranjos produtivos. Por exemplo, o Ministério tem a chamada rede de integração, né? Que significa, portanto, como é que eu tenho a do mel, a do cacau, né? Em que eu com isso eu vou fazer com que rota, melhor dizendo, são rotas, uma região que tem mais vocação. Como é que a gente estipula a organização e facilita a produção? Para dar um exemplo daqui, parece até, a gente não acredita, uma rota do café, com apoio da PEX, fez agora uma relação, fez uma rápida visita, e hoje tem uma região da China que está comprando esse café desta rota de café. Olha como a gente pode organizar melhor as coisas, aumentar a produção, aumentar a renda no campo, melhorar as condições de vida. Agora, tudo isso passa pela água. Exato. Mas passa pelo associativismo, passa por dar-se as mãos e caminhar juntos. E essa é uma função muito importante que nós temos no Ministério. Além disso, nós temos um trabalho muito grande no Ministério, que é o Semeando a Água, que faz parte dessa questão de multa ou compensação, mas tem um outro programa que é especialmente para a região do semiárido. Como é que eu pego o poço que tem água salobra e essa água é tratada de forma da dessalinização e você tem uma água de excelente qualidade. Nós temos nesse momento a possibilidade, porque é uma decisão que já foi tomada, é uma coisa muito rica, de a gente ter 250 novos sistemas em 2 anos, 2 anos e meio. Nunca aconteceu isso na história brasileira, de você ter já quase 1.300 sistemas e vamos agregar mais 250. Por quê? Porque é região que tem... Olha, eu tenho um depoimento, eu vou concluir, que é de chorar. Um senhor de 83 anos, quando recebeu o sistema com a comunidade toda, ele quase em lágrimas disse, eu achava que eu ainda não ia, nos meus 83 anos, ver na minha vida chegar e ter água boa, de qualidade, para me beber. 83 anos. Por quê? Porque é uma região semiárida. E aí eu quero terminar. Agora nós vamos ter do dia 15 até o dia... enfim, a última quinzena, lá na Malásia, a grande conferência mundial de desertificação. Porque no mundo inteiro está aumentando o processo de desertificação, faltando mais água, diminuindo a chuva ou só tem momentos de excesso. O que acontece? Você tem uma tendência, evapora mais, que está aumentando o calor por causa das mudanças climáticas, e se evapora mais a água, ela fica menos tempo na própria, vamos dizer assim, propriedade, ou mesmo nos rios, e com isso você precisa ter iniciativas, e portanto você tem hoje um movimento mundial de diminuir o processo de aridez, de criticidade da água e até de desertificação. Nelton, só para a gente fechar e não deixar de falar, eu sei que esse é um assunto especial que toca o seu coração, você que é gaúcho, dessas questões que a gente está vendo mais uma vez, das mudanças climáticas que você citou, a gente está tendo, né, nos últimos dias, alguns eventos extremos, né, vimos aí correntes de ventos fortes na região sudeste, já tivemos aí também no Paraná durante o ano passado, e as chuvas agora no Rio Grande do Sul novamente. Esse grande desafio que são as mudanças climáticas, como que isso vai interferir nos próximos anos nessa pauta da revitalização de bacias hidrográficas, da restauração ambiental, e como que esse caminho aí pode ser percorrido para minimizar isso, assim, só para a gente tentar fazer uma reflexão final aqui da nossa conversa. Bom, primeiro é compreender e perceber, gente, nós não podemos negar a existência das mudanças climáticas. Esse é o mais importante, né? Gente, como é que temos um problema, não podemos negar que temos um problema, né? Eu vou ter uma avestruz, tem um problema, eu coloco a minha cabeça, não é comigo, o resto do corpo.
Olha, o que está acontecendo na Espanha agora? Estão perdendo o controle pelas queimadas, pelos incêndios. Quantos milhares morreram na França nesse verão? Inclusive alguns afogados porque ficaram de qualquer jeito lá nos rios para poder se refrescar ou nas fontes d'água. Exato. O que aconteceu agora, ontem, anteontem em Curitiba? 110 mil famílias, ou enfim, casas, e que caiu a luz, porque deu o que aconteceu com o aeroporto de Guarulhos, desculpe, de Congonhas, ou no Rio de Janeiro? Será que não estamos sentindo a mudança? Não é só El Ninho agora, quanto tempo que vem acontecendo isso? Bom, então eu quero concluir para dizer o seguinte, mudança climática está aí. O que é que você pode fazer? Duas grandes iniciativas compõem diante quando você tem uma situação tão crítica como essa. A primeira, como é que eu atenuo os efeitos dramáticos, negativos que isso está causando e vai cada vez aumentar mais. Eu tenho que trabalhar como é que eu diminuo os efeitos disso. Então, é uma expressão muito importante que eu tenho que ter uma série de iniciativas que eu vou diminuir a tragédia, vou diminuir a dor, vou diminuir mortes, vou diminuir as perdas na agricultura. O Paraná, em 3 anos, perdeu 34 bilhões de reais porque teve um momento de chuva em excesso e momento de seca absurda. Nunca aconteceu isso no Paraná. 34 bi deixaram de circular, que saíram, portanto, deixaram de circular a partir do campo. Quantos perderam? Agora vamos voltar. Por isso você tem um outro campo, que é o amplo, que eu diria assim, eu tenho que trabalhar a causa que gera as mudanças do clima. Então nós estamos falando de duas palavras que têm uma certa magia na compreensão dos seus efeitos, não é magia no sentido mais comum que se tem, que é mitigação e adaptação. Então, quanto mais eu puder, portanto, quando eu pego num município e eu tenho cada vez menos ônibus a diesel, porque agora são elétricos ou movidos a lixo orgânico ou dejetos de animais até humanos, que é o metano, eu estou diminuindo a emissão. Se eu estou diminuindo a emissão, eu estou contribuindo para diminuir o crescimento, ou diminuir o crescimento da mudança climática. Então, aí eu podia citar várias outras coisas. E veja o que eu estou falando com isso. Qualquer município brasileiro de porte médio para cima, porque senão não tem escala, ele pode transformar o lixo dele em adubo, que vai poder movimentar a pequena agricultura, com adubo orgânico, que é o melhor que existe. Ao mesmo tempo, vou gerar energia, que é esse que eu vou abastecer. Né? Eu, quando estava na Itaipu, a diretoria nossa trabalhou um grande programa de transformar dejetos de animais, da galinha, do porco, da vaca, e lixo orgânico e lixo industrial, e tínhamos 76 veículos da Itaipu movidos a metano. Gerador de energia, podia dizer, não, vou usar a minha energia elétrica. Não, era uma visão de empresa cidadã. Como é que eu posso contribuir? Mostrar que é possível você fazer o veículo estar sendo movido ao metano. Energia elétrica. Né? Elétrica a partir do chamada biomassa residual. Então, mitigar, adaptar e transformar. Eu tenho que ter determinados dos hábitos que eu vou, portanto, cada vez mais contribuir para diminuir, né, o aquecimento global. Então, eu tenho várias iniciativas que podia fazer simultaneamente, que o tempo aqui não vai permitir, mas para dizer o seguinte, nós temos que compreender que ninguém pode escapar ou fugir da pequena responsabilidade que tiver, micro responsabilidade que tem, mas alguma tem, além daqueles que têm bastante. Então esse encontro de todos nós faz parte do que a gente pode chamar agenda de interesse comum, a convergência de vontades para fazer, para mudar. Como é que numa cidade hoje eu vejo gente reclamando de árvore? Tá certo que seguidamente está caindo, mas porque eu tenho que cuidar, eu tenho que renovar, eu tenho que ter cada vez mais. Por quê? O senhor de idade, a mulher grávida, a criança são uma das principais vítimas que nós temos pelo aquecimento global, pelas ondas de calor que tem numa cidade. 78% da população brasileira não tem ar-condicionado na sua casa. Às vezes tem lá um ventiladorzinho. A pessoa com 60 anos, como é que ele vive num lugar em que está com calor de 38 graus? Por que será que não dá para a gente ter essa sensibilidade que nós temos que revitalizar as cidades, não só com água, não só com amor, não só com cooperação, não com uma ação conjunta, mas com, portanto, área verde. Mais frescor. Uma árvore do tamanho grande em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, faz o mesmo serviço de 4 aparelhos de ar-condicionado. Uma bela tecnologia, né? É uma tecnologia da natureza. É uma tecnologia da natureza que já está posta pronta. aí. Por que você vai debaixo de uma árvore
escolhe que estacionar o carro, ou esperar um ônibus não ter baixo de uma árvore, porque ali tem um guarda-chuva da natureza, com todo o benefício que faz para a água. É o casamento que tem da água com a árvore, é o único casamento que não tem divórcio. Quem faz divórcio arrebenta. Por isso, eu quero com isso pedir a todos, a ação, ela é uma ação que é refletir para agir e compreender de uma maneira consciente, de uma maneira absolutamente cooperativa, de que cada um pode fazer uma parte, microscopicamente, mas todos, porque vamos fazer um encontro de partes. E ir mudando é o que precisa, porque não tem outra saída. Vou terminar dizendo aqui duas palavras, que é uma só. Ou muda, ou muda. Muito obrigado. Mais uma vez, um privilégio ter você aqui com a gente, ouvir as suas palavras, Nelton. Nelton Frederich, diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Participou aqui com a gente direto da sexta conferência de restauração ecológica, da Conferência Brasileira de Restauração Ecológica aqui no campus da UNB, do estande e estúdio do Instituto Espinhaço. Muito obrigado, Nelton, mais uma vez. Um abraço para todos os seguidores do Instituto Espinhaço aí no YouTube e nas redes sociais. Continue acompanhando, traremos mais participações aqui direto da conferência da Sobre.